Tá tudo bem aí, cara de Sinuelo com Betânia? Meu nome é Carlos, é um prazer ter você aqui. E hoje eu vou contar a história de Joey Ligon, a história do delinquente juvenil mais velho dos Estados Unidos. É uma história bastante curiosa. O delinquente juvenil mais velho dos Estados Unidos recentemente foi solto da prisão e agora é um homem livre. Joey Ligon falou ao Serviço Mundial da BBC sobre como foi passar quase 7 décadas na prisão, porque ele precisou esperar tanto tempo pela liberdade como planeja passar aí os seus dias finais, uma vez que ele já está aí na casa dos 87 anos. Ele faz parte de um grupo de jovens que foram condenados à prisão perpétua nos Estados Unidos em uma época em que o sistema não permitia liberdade condicional em sentenças de homicídio. Ligon foi condenado por seu envolvimento em um assassinato cometido em 1953, quando tinha apenas 15 anos. Nos últimos anos, advogados americanos conseguiram reverter na Suprema Corte as condições de prisão perpétua sem condicional para criminosos que eram delinquentes juvenis na época do crime. Em vez de penas de prisão perpétua, eles receberam sentenças que vão de até 35 anos, com a possibilidade de liberdade condicional depois disso. Em 2017, a justiça americana trocou a pena de Ligon de prisão perpétua para 35 anos com direito à liberdade condicional. Ligon surpreendeu a todos, inclusive seu próprio advogado, e recusou a liberdade condicional. O seu argumento é que tinha pago por seus crimes e que sua condenação à prisão perpétua sem condicional tinha sido inconstitucional. Além disso, Ligon sempre negou ter matado suas vítimas, embora tenha reconhecido que esfaqueou 2 pessoas que posteriormente sobreviveram ao ataque. E dá pra você ver um pouquinho da personalidade do cidadão, né? Na época. Diante disso, ele pedia liberdade completa e não condicional. Seu advogado seguiu batalhando e em fevereiro deste ano, 2021, Joey Ligon, hoje com 83 anos, não 87, finalmente foi solto. E ele fala um pouquinho da solidão que teve. Abre aspas. Eu nunca estive sozinho, mas sou um solitário. Prefiro ficar sozinho o maior tempo possível. Na prisão, fiquei sozinho em uma cela, desde o momento da minha prisão até a minha libertação. Fecha aspas. E ele complementa: isso ajuda pessoas como eu que querem ficar sozinhas. Eu era do tipo de pessoa que depois de entrar na cela e fechar a porta, não via nem ouvia nada do que estava acontecendo. Quando permitiam que tivéssemos rádio e televisão, essa era a minha companhia. Bom, talvez seja justo dizer que a vida na prisão era conveniente para Joey Ligon, até certo ponto. Isso lhe permitiu passar despercebido, ficar quieto e longe de problemas. Foram lições, diz ele, que aprendeu em seus 68 anos atrás das grades. Bom, devia ter esse tempinho por aqui também, né? E quando chegava a hora de se retirar para sua cela no final do dia, não incomodava ficar sozinho. Na verdade, ficar isolado era uma escolha consciente. Abre aspas. Eu não tinha amigos dentro da prisão, não tinha amigos fora, mas a maioria das pessoas com quem interagia, eu as tratava como se fossem amigos. E ficávamos bem assim, diz ele. Peço perdão pelo fundo aqui, a gente está numa área aberta aqui e de repente acontece dessa mesmo. E ele continua. Mas não usa a palavra amigo. Aprendi que usar essa palavra não significa muito para uma pessoa como eu. E muita gente diz que se você se torna amigo, pode estar cometendo um grande erro. Ligon aceita que sempre foi uma pessoa solitária. Ele cresceu no interior em Birmingham, no Alabama. Morava com seus avós maternos e não tinha muitos amigos.
mas ele se lembra de momentos agradáveis com sua família, como os domingos que passaram juntos assistindo seu outro avô fazer sermões em uma igreja local. Ele tinha 13 anos quando se mudou para o sul da Filadélfia, para morar em um bairro de operários com sua mãe, que era enfermeira, e seu pai, que era mecânico, e seu irmão e irmã mais novos. Ele teve problemas na escola e não sabia ler e nem escrever. Ele não praticava esportes e os amigos não tinham muita importância em sua vida. Abre aspas. Eu era do tipo de pessoa que tinha 1 ou 2 amigos, isso me bastava. Não estava procurando grandes grupos. O crime e o castigo. Ligon fala pouco sobre uma noite de sexta-feira em 1953 que mudou o curso de sua vida. Ele conta que estava andando pela vizinhança com algumas pessoas que, segundo ele, não conhecia direito. Eles toparam com um outro grupo de pessoas que estavam bebendo. E ele diz, abre aspas, começamos a pedir dinheiro a essas pessoas para comprarmos vinho e uma coisa leva a outra, fecha aspas. Seu relato termina aqui. Sabe-se que na noite terminou com uma série de esfaqueamentos que deixou 2 mortos e 6 feridos. Ligon foi o primeiro a ser preso. Ele disse que não poderia contar aos policiais da delegacia com quem estava naquela noite. E ele diz, mesmo as 2 pessoas que eu conhecia, eu não sabia seus nomes, só os conhecia por seus apelidos. Ligon diz que foi levado para uma delegacia longe de sua casa e mantido preso por 5 dias sem acesso à assistência jurídica. Ele fala que ficou indignado por muito tempo porque seus pais não foram autorizados a visitá-los. Naquela semana, um então jovem de 15 anos foi indiciado por assassinato, uma acusação que ele sempre negou, embora tenha revelado em uma entrevista à emissora americana PBS que esfaqueou 2 pessoas que posteriormente sobreviveram. Na entrevista, ele expressou remorso pelo ato. Eles, a polícia, nos deram depoimentos para assinar que me implicavam no assassinato, e eu não matei ninguém, diz ele. Bom, vale ressaltar que naquela época, década de 50, a segregação racial nos Estados Unidos era muito forte. Primeiro, era raro você, na verdade, acho que na década de 50, se você falar que existia policial negro, acredito que não. Então, pegar um jovem de 15 anos negro, que estava ali na hora errada, no local errado, pode aí ter possibilitado um regime de tratamento completamente diferente de qualquer outro de pele branca. Isso nos Estados Unidos eu tô falando, tá? Não vão aí querer multiplicar palavras que não existem. Tá bom? Bom, esse é o caso aí do Ligon. Grande Ligon. E a gente fica por aqui, rapaziada. Até mais.